parceiro amante das mulheres e o craque na final olímpica no Rio, adulto Ney, parece que está cada vez mais próximo de voltar à próxima convocação da seleção brasileira. Eita porra, que eu fiz tudo errado aqui, deixa eu puxar pra cá pra gente poder ver. Vimos ali a foto do Neymar e também aqui da CBF, ó. Eita! A expectativa de que Neymar volte à seleção brasileira na próxima data FIFA, a última eliminatórias antes da Copa do Mundo de 2026. Ai, 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 meu Deus, tá muito perto. Membros da comissão de Ancelotti estarão no Morumbis nessa segunda-feira acompanhando Santos e Juventude. Aqui é o jogo perfeito, tá? Deitar em cima do Juventude, peixão. Vamos pra cima dos caras. Quando a gente pega pra ver aqui, ó, o Santos já recebeu a confirmação da presença dos membros da comissão. Será que teremos lá o Carlo Ancelotti? Acho que não, né? Membros da comissão técnica. Seria a volta de Neymar para a seleção brasileira depois de 2 anos, cara. Depois de 2 anos, uma lesão seríssima no joelho, uma inatividade muito grande. Isso me lembra um cenário de 2002 e ainda quando eu vejo os comentários do pessoal desacreditando, se discutir com ele no Jogo do Brasil, será convidado a se retirar do país também? Até quando, meu pai do céu? Claro que tem que voltar a pegar algumas dicas com Rafinha de como driblar contra o Juventude, que está com o pé na cova, poderia ser contra um grande ou um clássico. O que falta? Uma mão de obra. Querem levar um semi-aposentado. Olha, rapaziada, mesmo o Neymar não tendo mais o arranque, não tendo mais aquela agilidade de antes, aquela finalização clínica de fora da área, mesmo não sendo mais aquele jogador espetacular, eu ainda tenho motivos pra acreditar. E se ele calar a boca... papai, pra gente ter uma brecha aqui, ó, do que realmente pode acontecer, lá na Romário TV, onde todo mundo ali que dá uma entrevista dá alguma treta, aqui ó, Romário TV, Romário e jogadores do Tetra falam sobre Neymar e a geração em busca do Hexa. Simplesmente aqui, Jorginho, Ricardo Rocha, Romário, o R11, aqui Dunga e Branco. Cara, pior que eu acho que esses caras aqui, eles querem sim o bem da seleção, porque esses caras aqui são da época raiz. O pessoal de 2002 tem uma tretinha ali que eles não querem o Brasil Hexa pra não esquecerem do Penta, mas o Tetra é os caras que deram a raça, tá ligado? Era um desacreditado também, muita gente criticando o Dunga, Zinho. Conheço a história do Brasil, quero ver lá Galvão e o... como é? Galvão e o Pelé. É tetra, é a história do nosso povo. Vamos ver aqui, rapaziada, um pouco o que eles têm a falar, acompanhar a opinião deles, que, pô, isso daqui é importante, né? Caras que fizeram sucesso absurdo, história no futebol brasileiro. Vamos aqui assistir juntinhos e dar nossos pitaquinhos aqui, o que eles vão falar sobre a seleção e também sobre NJR, Neymar Júnior. Dunga, o que você acha da nossa seleção hoje? Hoje a gente está em muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Jogador, qualidade, a gente tem. Né? Eu me perguntaram outro dia se era diferente ou não. A seleção sempre houve crítica. 58, 62, 70, 82, 86, 94, 98. A diferença é que se nós vamos dar razão para as críticas ou não. E a gente... para não dar razão, tem que entrar dentro do campo e jogar. Não adianta ficar reclamando que tem crítica, que está sofrendo. Isso vai ter sempre. É nós que temos lá e olha, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco? Cara, nós vamos... o que a gente fazia? Vamos resolver o nosso problema aqui dentro, tá? Perfeito. Lá fora não vai resolver o nosso problema. Nós é que vamos resolver. Então, acho que essa seleção está justamente neles virar o chip. Meu, não adianta ficar reclamando que está levando porrada. Vamos lá, vamos jogar. Pior que é isso, né? Porque quando você pega seleção brasileira, pô, a seleção brasileira, ela tem um histórico a se defender. É a única campeã do mundo. É o futebol onde todo mundo já teve aquela parada lá, ação da Nike, joga bonito. Então a exigência é muito lá em cima, porque já tem uma história. E aí você se acostuma com o bom, e aí vem o tempo ruim. É foda, né, rapaziada? Caramba, Romário, tá duro, cheio dos AD aqui na parada. Essa parada aí que o Dunga falou é verdade, sempre vai ter essa cobrança. E ele sempre teve, né? Quando o Brasil é eliminado lá em 90, puta, mano, todo mundo fala que era o quê? O fracasso da geração do Dunga, tudo mais. Em 94 ele conseguiu ali dar a volta por cima. Aí depois em 2010... mais do que nunca também ele sofreu uma grande pressão ali da eliminação da Copa da África do Sul.
Realmente, a seleção brasileira, cara, é nível aqui, ó. Se você não performa lá em cima, é difícil não ter crítica. Ô Branco, essa chegada do Ancelotti, tu vê assim como uma coisa muito positiva pro nosso futebol? Eu vejo, eu concordo com o Dunga. Por exemplo, nós, 9-4, a gente saiu extremamente desacreditado aqui. Foi a primeira derrota em eliminatória na Bolívia, lembra? 2-0. 2002 também, da mesma forma. Todas as duas bateram campeãs, né? Não. Além das outras lá, que eu não lembro muito, que a gente... Enfim, 70 eu tinha 6 anos de idade. Mas eu acho que a chegada dele, do Ancelotti, vai ser... Já foi positiva, né? Porque já mudou o astral, mas ele é grande, no sentido positivo da coisa, porque o cara é campeão de tudo, né? Ganhador. Agora, mas quem joga é jogador. É isso aí. Os garotos lá têm que se imbuírem, como a gente teve a determinação e o sonho. Romário, o sonho quebra a realidade. Nós tivemos um sonho de ser campeão do mundo, não foi? A nossa realidade era difícil, como é hoje. Só depende deles. Como dependeu da gente, que foi atrás, se fechou, né, Duma? As críticas sempre vão existir para a seleção. Qualquer convocação não é unânime, não. Enfim, agora, o técnico é enorme e o nosso time tem que ter a mentalidade que nem a dele, vencedora. Acho que o Brasil tem tudo individualmente. Tem grandes jogadores e é se fecharem e ir para esse Mundial Jorginho, forte. tu vê essa seleção, a mentalidade dessa geração, uma mentalidade positiva para ser campeão do mundo? Eu creio que tem, Baixo, bons jogadores com uma mentalidade forte e outros já têm um pouco mais de dificuldade. Eu sempre me coloquei assim, sempre contra uma chegada de um treinador estrangeiro. Como treinador brasileiro, eu sei que o pessoal fala, mas vocês gostariam de ser treinador de outra seleção? Claro, eu gostaria. Mas para uma seleção brasileira, seleção italiana, brasileira, alemã, argentina, nunca teve, ou pelo menos numa Copa do Mundo, nunca teve um estrangeiro. Qual que é o problema de um dia ter? Cara, eu não consigo argumentar a favor dessa parada aí, que o pessoal é contra estrangeiro na seleção. Só porque nunca teve, nunca vai ter? Irmão, troca o disco, já tem. Sempre tem que puxar essa sardinha. Técnico brasileiro, ex-jogador Jorginho, máximo respeito. Mas, pô, cara, sempre tem que tocar no assunto do técnico estrangeiro. Imagina se ganhar a Copa, hein? Puta. Então, assim, eu acho que nós temos ali jogadores preparados, outros nem tanto assim. E talvez por isso que eu acho que o Ancelotti trouxe o Casemiro de volta. Porque é uma peça, a gente está vendo aqui com o nosso capitão, era o capitão, um cara que tem uma liderança e talvez essa presença dele talvez trouxe também essa tranquilidade para esses 2 jogos que nós vimos aí. Então, assim, a nossa geração é uma geração muito diferente. Hoje eles têm muita informação. Vocês lembram, claro, que na Copa do Mundo nós não tivemos nenhuma imagem vindo do Brasil. A gente não tinha nada, porque não existia internet. Então a gente proibiu, inclusive, nem jornal, não entrava revista e não entrava nenhuma filmagem. Isso tudo facilitou. Esses caras são bombardeados por... Assim, os seguidores. Os caras têm mais de 2, 3 milhões de seguidores na internet. E, às vezes, eles estão preocupados com aquilo que está sendo falado ali. Então, é o que foi falado. Se eles se prepararem mentalmente, bons jogadores nós temos. Não temos craques como tínhamos no passado. Antigamente, a gente podia contar com você e com o Bebeto. Hoje, a gente não conta com jogadores desse nível numa seleção brasileira. Mas temos bons jogadores. Sim, eu acho ainda que a gente ainda não definiu o atacante, falando em termos práticos, táticos e técnicos. Eu acho que o atacante está faltando, para mim, o meu ver, tá? Eu acho que o Pedro ainda é o melhor atacante que nós temos, apesar de não ter ido bem. Eu também acho. Na Itália, mas está muito bem, é o centroavante que nós temos. Cara, o Pedro tá muito bem, rapaziada. Máximo respeito também ao Pedro. Acho ele muito bom jogador, mas depois dessa lesão, teve toda essa treta dentro do Flamengo, né? Felipe Luiz achando ali que ele não consegue marcar alto, marcar uma pressão. Não sei se hoje ele seria a melhor opção. É uma das opções. É um cara muito bom, referência. Talvez um dos poucos ali que a gente possa ver que possa fazer um pivô. Igor Jesus consegue fazer muito bem isso daí também. A aula que ele deu sobre pivô ali contra o PSG foi brutal. Mas eu acho que na disputa
por tudo que fez ali na Copa do Mundo de Clubes e como chegou no Chelsea, João Pedro, pra mim, merece hoje a camisa pra gente ver se vai de fato conseguir render. Tem o João Pedro, o Igor Jesus, tem o próprio Pedro, o Endrick, a gente não sabe como é que vai ser a evolução dele, mas você vê, são 4 nomes que a gente pode escolher ali pra ser o camisa 9 da seleção brasileira. Caio Jorge também, né? Vamos ver aí se vai manter ali um bom ritmo de gols. Mas eu acho que, mano, dessa aí, bons nomes temos. A parada é o time conseguir produzir oportunidades para esse camisa 9 conseguir fazer gol. Essa daí é a grande questão. Tem muitas vezes um camisa 9 muito bom, mas a bola não chega. E aí você fala, caralho, não joga nada. Não, mano, tem que criar oportunidade pro 9 conseguir finalizar. Se a partir do momento que o 9 tá saindo mais da área pra buscar jogo, não sei o que lá, falta gente lá na frente. Tem que ser muito bem treinado isso daí. Não sei, rapaziada, vocês acham hoje o Pedro o melhor nome pra seleção brasileira? Acho que ele tá voltando, uma grave lesão. Vamos ver ainda como é que vai ser a caminhada dele, né? E falta esse meia. O meia que nós tínhamos clássico, que a gente não teve a oportunidade de ter tão bem na Copa do Mundo em 94, que foi o Raí que acabou dando vaga para o Mazinho, acho que completou muito bem, porque no momento que eu subi o Mazinho entrava, eu vinha por dentro, então facilitou tudo esse rodízio entre nós. Eu acho que no momento que a gente definir jogadores de qualidade para essas duas posições, eu tenho certeza que vai melhorar bastante. Inclusive, também lembrando aqui, eu não posso esquecer da minha posição. Os laterais não pode. Nós fizemos um jogo contra o Equador, meus laterais não deram um cruzamento. Um. E principalmente aproveitando a oportunidade que está tendo hoje, seja Rafinha, Vinícius Júnior, que são jogadores com perna trocada, que eles vão buscar muito para dentro. Pelo amor de Deus, seja Wanderson, seja Wesley, do outro lado, Alexandre, quem estiver jogando, tem que ultrapassar, tem que se apresentar para poder jogar. Se a gente for ver de lateral direito, a gente tem mais jogadores com essa característica de ir pro fundo. Cruzamento, Wesley, Wanderson. Pelo outro lado, a gente tem um Alexandre que ele não é tão apoiador. Ele dá uma segurança defensiva, mas não passa tanto ali do meio campo. Quem a gente teria lá do outro lado? O Ian Couto, o Guilherme Arana, depois daquela partida ali que ele fez contra a Argentina, irmão, pra mim não dá mais. Vocês têm tantas opções, né? Lateral é a bucha da seleção. Não tem material humano pra gente colocar ali e falar, caralho, esse daqui é o camisa 2 e o camisa 6. Rocha, essa seleção sem o Neymar é muito diferente? Mas ele também tem que bater no peito e dizer, eu quero. Depende mais dele do que da seleção. Ele querendo, ele vai, Romário. Tenho certeza, todos eles levariam ele. Eu quero. Eu dei uma declaração, se eu sou o Neymar, eu chamo todos os jogadores daquilo que a gente fazia. Como você chegou e disse, eu vou definir, pode deixar comigo. Você deu uma declaração antes da Copa de 94, que você fala assim, ninguém vai ter esse peito, e eu não quero que ninguém tenha. Você simplesmente falou, se o Brasil perder a culpa é minha. Vamos dizer, esse tipo de jogador não vai ter mais. Muito difícil. A gente vai ficar buscando, contando história, entendeu? Mas você sabia do grupo que tinha do seu lado também. Você tinha confiança do que se tinha nas tuas mãos. Né? Hoje, eu concordo com todos que falaram. Eu acho que a seleção brasileira é boa, tem bons jogadores, a gente precisa ter uma autoconfiança desses jogadores de dizer. Porque eu não entendo, se tu botar 10 maiores atacantes do mundo, o Rafinha vai estar, o Vini Júnior vai estar, o Rodrigo vai estar. E o Rodrigo deu uma declaração que para mim foi importante. Ele fala simplesmente assim, a gente tem que transformar as vitórias e os títulos nos clubes dentro da seleção. E não está tendo, Romário. Se tu pegar os outros 4 jogos, esses 2 que jogaram, Cancelório, se tu pegar para trás, quem é o jogador que seria titular da seleção absoluta? Nenhum que bater no peito, não. Um atacante, eu meti 5 gols, 6 gols. Todos eram dúvidas. Então eu acho que a nossa seleção ela é boa, ela tem bons jogadores, tem jogadores com muita qualidade, mas precisa ter eles. Quer que eu diga um negócio? O Parreira foi fundamental pela experiência e o Zagallo. Mas você sabe, 10 jogadores daquela seleção estava em 90. Os 5 aqui estavam em 90. Os 5 estavam em 90. Vou entrar nesse assunto. E te digo mais, A gente era foda. A gente não alisava não, meu irmão. A gente podia perder a Copa, mas a gente foi determinado para ganhar. Isso é mentira, eu vou ganhar a Copa. Mentira, é jogo a jogo. Me lembro que Zagallo falava, falta 1, faltam 6, né? Faltam 7, faltam 6. A gente ia pensando jogo a jogo, a gente não pensava na final. Como é que eu vou à final se eu não ganhar ainda isso? Então a gente ia jogo a jogo. Ricardo, você lembra que nós fazíamos... Pô, muito foda, né? Depois de ganhar, poder falar uma parada dessa. Aí ele fala, a gente não pode pensar na final. Até um tempo atrás, o que a porra do Dorival Júnior falava?
A gente vai estar na final, me cobrem, na final da Copa do Mundo. Hoje ele tá no Corinthians, nem na seleção, mas tá. Que loucura. E eles, mano, bater no peito e falar, a gente é foda. Porque essa seleção de 94, pelo que a gente escuta, não era aquele primor técnico. Mas, pô, todo mundo fala que o Zinho era muito bom de bola, Jorginho um lateral muito bom, Dunga como camisa 5 muito bom, pô, Bebeto e Romário na frente. Não podia ser aquela seleção tão insana comparado com 70, 5-8, tá ligado? Que ali realmente a qualidade técnica era brutal, mas pô, se consagrou campeão do mundo jogando do jeito deles. Ele falou aqui, o Ricardo Rocha, não amaciava. É isso, cara. Na seleção tem que ter aqui, ó, é lá pra cima e veiudo, grosso, tá ligado? Tem que ser jogador pulso firme, que não arredia, não deixa brecha pra momentos difíceis fraquejar. Cara, 7 jogos é uma Copa do Mundo, é tiro curto. Vacila ali, ó, já era. 4 minutos contra a Croácia, a pica entrou em nós. Então tem que ter muito isso, né? E ter um técnico assim também, que nem o Ancelotti, acostumado a grandes competições, um cara que sabe gerir um grupo, sabe o que falar também pra incentivar os caras, acho muito positivo. O problema é que é um caminho curto até 2026, né, rapaziada? Vamos ver aí como é que ele vai conseguir levar a seleção. Reuniões, todo jogo. 4 horas antes, não sei se vocês lembram desse detalhe, a gente tinha uma reunião para poder ver. Romário tem alguma coisa contra o Bebeto? Bebeto tem alguma coisa contra o Romário? Jorginho. Tem algum problema, Jorginho? Tem algo contra o Dunga? A gente entrava em campo, rapaziada, com um Leve, objetivo só, Mas tem- leve, mas com mas tem objetivo. uma questão assim importante, questão tática. O Dunga foi o técnico da seleção. O Dunga não ganhou o Mundial por pouco, né? Como técnico. Como o Scaloni ganhou. O Scaloni nunca tinha treinado ninguém, treinou a seleção, foi campeão do mundo. E a Argentina começou perdendo para a Arábia, lembra? Os caras se fecharam e ganharam o Mundial. Nós treinávamos na Granja e apelidava o treino do Parreira de chático, né? Que é o treino tático, era tão chato que ele repetia. Basicamente um 10-0. Que era nós 4, Dunga, Mauro Silva, lembra? Ou seja, estatística, todo time que leva menos gol em Copa normalmente bate campeão no mundo. Nós tomamos 3 gols, fizemos 11. E tomou um quando podia O tomar. Brasil de hoje, da eliminatória, com o Ancelotti treinou os 2 jogos, nós tomamos 16 gols na eliminatória. É muito gol. Muito. Ou seja, o que ele fez? Ele começou a arrumar de trás para frente. Ele não tomou gol em 2 jogos, fez um e classificou. Mas Branco, Agora é vida é nova. até bom a gente falar isso. E aí eu vou no que a gente vem falando. Você tinha 2 caras que chamam Romário e Bebeto, tá? Esses jogadores a gente não tem. Hoje, a gente não tem. Esse nível de jogador... Mas a gente teve a humildade, Ricardo, de jogar para ele. É isso E pra aí. Bebeto. É isso Por aí. quê? A cara do Romário escutando isso tudo. Tipo, eu era foda mesmo, tá ligado? Caralho, eu queria ter visto o Baixinho jogar. Curioso, né, rapaziada? Ele fez uma Copa tão boa, tão absurda lá em 94, mas em 98 e 2002 ele não joga, né? 2002 eu sei que teve uma parada ali com o Felipão e tudo mais. Por que ele não joga em 98? Tava machucado? Ou eu tô falando besteira? Eu lembro que depois teve até uma declaração do Felipão que ele fala: eu não tinha como encaixar um time com Ronaldo e Romário. Mas, pô, o Romário poderia ter sido banco em 2002, né? Pô, o Romário poderia ter facilmente 2 Copas do Mundo aí no currículo. Que loucura, né? Os caras estavam... Você vê... O negócio dentro... O né, próprio, com a Lua, Dunga, o próprio enfim. Dunga falava, não, vamos correr, não. Bebeto e Romário, às vezes, para ele, não, trazer um pouquinho. O Dunga falava, não, trazer nada nenhum, não, deixa ele lá. Nós temos que correr pros caras. Aí eu entrava e disse, aí eu, para provocar ele, sim, mas e aí? Aí ele falava, não, eu resolvo. É isso que eu tô te falando. Vocês entendeu? acham que aquela nossa derrota de 90, porque nós 5 estávamos, ela foi importante para a nossa conquista de 94, capitão? Total. Sim, vocês vão lembrar um jogo nosso em Paris, que estava Ayrton Senna, que depois do jogo nós sentamos na frente do elevador, um papelzinho, uma caneta, qual foram os nossos erros em 90? Foram esses. Qual foram? Anotamos todos os nossos erros em 90, olha, daqui para frente isso aqui não vai se repetir. Né? Em cima do que a gente está falando aqui, o futebol dizem que mudou. Para mim não mudou. A velocidade, termo tático, marcação, mas é uma coisa fundamental. Eu vi aqui vários de vocês falar, nós temos atacante. Nós precisamos de matador. Porque o atacante é aquele que faz gol de vez em quando. E o matador é aquele que cada 2 jogos faz um, no mínimo. Ou se não faz todos os jogos. Então nós estamos precisando na seleção brasileira um cara assim, que eu me lembro muito da Itália, Branco, que assim, como o italiano começa a montar um time? Eu preciso 2 caras na frente, que cada um faça um 10 gols,
que esses 10 gols significam 30 pontos, 60 isso aí. pontos. Então o Brasil está precisando de um cara que faça salva gol. a temporada. Porque nós jogamos para o atacante. E esse atacante tem que matar. Agora, se nós jogamos para os atacantes, ele vai fazer gol de vez em quando. Nós precisamos jogar para os matadores, para os caras que é goleador. Tu também acha que o Pedro é um cara que pode resolver esse problema nosso? Informa. Em forma, eu acho que sim. É uma característica diferente. Área, né? Talvez agora, nesse primeiro momento, o Ancelotti não convocou ele, porque ele não foi bem na Europa. E os jogadores que o Ancelotti trouxe foram todos jogadores que foram bem na Europa 4 anos atrás. Nós já estamos 4 anos na frente. Para esses primeiros 2 jogos, ele pegou um time que ele pudesse ter confiança, estrutura. E daqui para frente, ele acha que ele vai conseguir observar mais. E como a gente não tem esses jogadores que entram na área muito, eu acho que um jogador como o Pedro é importante. Porque o Pedro, a gente tem que analisar que vendo, parece lento, mas ele não é lento. É um cara que se posiciona bem, Muito bem. sabe onde é que a bola vai chegar. Sabe fazer gol. Não é o cara que dá um chute de olhos fechados. Ele consegue fazer um pivô muito bem, né? Os nossos centroavantes quase os não estão fazendo laterais pivô. também, que apoiem mais, que chegue mais, que é um jogador de área. Porque quando a gente para pra pensar, rapaziada, a gente não tem um atacante aí que ele falou que, pô, de 2 jogos vai fazer um com certeza. A gente não consegue gabaritar. Vini Júnior não é isso. É um ponto, né? Rodrigo, Matheus Cunha, Rafinha, próprios caras aí que eu falei, João Pedro, Igor Jesus. A gente não chega e fala, mano, a bola vai chegar, de 2 ele guarda uma. Se ele tiver uma oportunidade no jogo, ele vai cravar. Mano, a gente não tem esse cara. E já faz tempo, ó. Talvez ali, ó, o último 9 ali que a gente teve alguma coisa assim, Luiz Fabiano, em alguns momentos teve o Fred, que foi um cara assim, cravador. O Neymar, nos outros tempos, sempre tinha participação com gol ou assistência. Hoje a gente não sabe, vamos ver como é que vai ser. Mas de fato, né, cara, não tem esse cara lá, brocador lá na frente. Essa classificação do Brasil, ela veio fazendo uma comparação. Olha isso, a estatística do Romário, lá em 94, rapaziada. Tá mostrando aqui, 7 jogos, 5 gols e 1 assistência. Puta que pariu, hein, mano? 7 jogos, 6 participações em gols. É outra parada, né? Com a nossa, bem antes da gente, acabou sendo No último. classificado para a Copa no último jogo. Vocês entendem, assim, no meu modo de dizer, isso é bom, porque esses últimos 2 jogos o Brasil vai jogar mais tranquilo, mas você acha que essa galera atual hoje do Brasil, eles têm realmente essa responsabilidade, eles têm esse pensamento da importância da classificação para uma Copa do Mundo? Porque assim, eu não vi, por parte deles, uma comemoração tão entusiasmada como a gente fez. O que vocês acham em relação a isso? Assim, os caras têm essa noção, assim, ou seja, quando eles botam a camisa do Brasil, nesse caso específico, a gente foi classificado para a Copa do Mundo. Vocês vêem nesses moleques, nessa geração, essa vontade mesmo de jogar a Copa, de disputar a Copa, de ser campeão do mundo? Eu até acho que eles têm. Eu acho que o maior problema deles, para a gente, é o seguinte, é a idade de quê? Romário, eu saí daqui com 29 anos, 26 anos, a primeira viagem minha para a Europa. Zico saiu com 20. Quando você saiu a primeira viagem? 22. A gente saiu aqui com brasileiro nas costas, com Libertadores nas costas, com Campeonato Brasileiro. A gente saiu muito mais maduro. Quem foi daqui que saiu e voltou? Todos nós fomos e ficamos. A maioria vai e não vem. Esse Vice Júnior ficou 3 anos. Eles falam que não, perde. Eles têm vontade, eles têm tudo que a gente tinha. Mas ele perde a essência que a gente tinha de Hoje estar tá no mais Brasil. precoce, né? Muito mais precoce. Então, eles sentem sim. A ideia, aqui para nós, acaba o jogo, o cara ganhou, perdeu, pegou o avião dele e vão embora. A gente ficava aqui levando sarrafo, porrada, o couro comendo. Então, a dor era muito maior. Não estou falando que eles não têm dor como a gente. Eles têm. Eles são bons jogadores, eles querem estar na seleção, mas precisa de algo mais. E eu vou te falar o que é que precisa de algo mais, porque é um desabafo meu. Eu vejo muita gente, só fala em família, amor, carinho. A gente abdicou de tudo isso, porra. Em certo momento a gente falou, não tem família. Não entra ninguém. Né? Não entra ninguém. Como é que tu vai... Eu pergunto a vocês... Outra palavra que eu acho chata, chama. O sacrifício. Sacrifício. 30, 40 dias. 30, 40. Aí eu pergunto... Quem ficamos não 2 meses, gostaria de bater campeão do mundo? e ficamos 2 meses. Qualquer país do mundo aí. Como o Jorginho falou... Só tem 8 campeões do mundo, né? Quanto? Países, né? 8, né?
se não me falha a memória. E eu brinco sempre, o mundo Quantas tem gerações 8 aí? bilhões. Não. O mundo tem Por 8 ex- bilhões por de exemplo, habitantes. Tem uma discussão Campeão do muito mundo grande tem 500, o branco. dentro do Brasil. A geração 8-2, também acho que foram espetaculares individualmente, que não ganhou Copa América nem Mundial. Não. Mas merecia ter ganho. Mas quanto é que essa geração pagaria para ganhar um Mundial e ficar marcado na história que nem a gente ficou? Com certeza. É, né, mano? 82 ali que tinha Zico, né? Tinha Sócrates, Rivelino. Puta que pariu, era só peçudo. Pior que mais eu não sei, rapaziada. Eu acho que esse desejo de vencer com a seleção brasileira ainda é muito presente ainda nos jogadores atuais. Talvez não passe a impressão que fosse no passado, mas caralho, o Vinícius Júnior quer vencer pela seleção. O Rodrigo quer vencer pela seleção. Casemiro quer vencer uma Copa pela seleção. Neymar, por mais que às vezes muitas atitudes dele façam a gente duvidar, quer também. O momento que ele veste a amarelinha sempre representou. O maior artilheiro da seleção brasileira é Neymar Júnior. Thiago Silva sempre também deu o sangue. Caraca, mano, isso daí é foda. Só que pode ter uma percepção diferente com o passar do tempo, né? Tipo, o que eles falaram aí. Os caras jogavam aqui, escutava pancada da mídia, tudo mais, o craque Neto da época, sei lá quem era. Só que agora os caras perdem, pegam um jatinho, vai pra Barcelona, não sei o que, volta pra Madrid, vai pra Inglaterra. Nem deve se atentar. Teve aquela declaração que viralizou um tempo lá do Savinho, né? Que ele foi perguntado sobre algum jogo da seleção. Pô, não assisti não. Tava muito tarde lá na Inglaterra, não sei o que. Teve nenhum raciocínio ali de meter o migué. Pô, achei não sei o que lá. Dá uma improvisada. Você sabe ali o contexto que tá a seleção brasileira. Pelo menos eu acho. Isso daí, pô, é uma falta de respeito ali, né? Você não tá sabendo nem o que tá acontecendo, onde você tá pisando. O pessoal tem uma vida muito mais midiática, além do seu jogador de futebol. Aquilo ali que o Ricardo Rocha também falou, abdicar de algumas coisas, família, tudo mais. Já vi declaração lá do Neto falando que, pô, na seleção brasileira, lá no vestiário, na Copa de 2018, mano, era um monte de familiar dentro. Não tá focado, não tá fechado ali no maior objetivo. Vamos ver como é que vai ser agora pra 2026. O tempo pra percorrer aí de preparação tá acabando. A última rodada das eliminatórias vai ser agora. Depois vai ter aí 2 ou 3 amistosos, acho que não passe disso. E aí é a tão sonhada Copa do Mundo, que vamos ver como é que vai ser. Estou empolgado pra que chegue logo Copa do Mundo, mas quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que acharam aqui a opinião dos pentas? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito. Valeu, e até o próximo vídeo.